Primeira coisa, ele reconheceu o pecado dele. Segunda coisa, ele viu o pecado da humanidade. Terceiro, ele olhou para Deus. E quarto, ele levou a palavra de Deus. Você já deve ter ouvido falar no livro do profeta Isaías. Você sabia que o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele é uma quebra de protocolo? E ele nos ensina que há um evangelho dentro da antiga aliança? Bora conferir comigo? No capítulo 6, no verso 5, está escrito bem assim, ó. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiramente, há 4 tópicos que nós podemos separar a respeito desse contexto do livro do profeta Isaías. A primeira coisa, ele viu o pecado dele, ele viu a falha dele. Primeiro ele disse, ai de mim que vou perecendo. Primeira coisa que nós devemos ver é que nós também somos pecadores. Isaías, ele estava vendo quanto ele é falho e pecador. Ele viu, quando ele olhou para Jesus, quando ele olhou para Deus, ele viu dentro dele a miséria. Por isso que antes de nós falarmos de alguém, nós temos que olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que nós também somos miseráveis, conforme disse o apóstolo Paulo. Nós somos falhos, pecadores. Infelizmente, nós somos pecadores, foi uma herança que nós herdamos do nosso patriarca, do nosso pai, Adão. E a Bíblia diz que quando Isaías ele viu Cristo, que ele viu Deus, primeira coisa que ele já viu foi o pecado dele. Segunda coisa que ele viu o pecado da humanidade. Porque não adianta você só ver o seu pecado e não olhar o pecado da humanidade. Você ser santo, mas não ajudar a outra pessoa que é pecadora a encontrar a santidade. Mas não adianta você só olhar para o Senhor, ver o seu pecado e o pecado da humanidade. Não adianta só isso, precisa de algo a mais. E a Bíblia diz que desceu um anjo com Matenaz, e ele trouxe uma brasa viva na ponta dessa Atenas e encostou nos lábios do profeta Isaías. E quando encostou nos lábios do profeta Isaías, a Bíblia diz que o pecado dele foi perdoado. E nisso, uma voz ecoou no céu: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então, primeira coisa, ele reconheceu o pecado dele. Segunda coisa, ele viu o pecado da humanidade. Terceiro, ele olhou para Deus. E quarto, ele levou a palavra de Deus. Quem sabe você vê só a falha dos outros, os erros, mas você se esquece de ver o seu erro, a sua falha. Isaías falava, ai daquele, ai do fulano de tal, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele falava, ai do fulano, ai do rei, ai daquele. Mas teve um certo tempo que quando Deus teve um encontro com ele, e arrebatou ele, mostrou essa visão, a Bíblia diz que ele deixou de falar ai para os outros, e começou a falar, ai de mim, que vou perecendo pelos meus pecados. Será que você só está apontando o dedo para os outros? E está esquecendo de olhar para você? Depois que ele viu o pecado dele, ele viu o pecado da humanidade. Porque não basta só você ser salvo, não basta só você ser santo, você tem que também ver a miséria do mundo, a miséria do Egito. Você tem que ter compaixão dos que estão indo para o abismo, você tem que ter compaixão dos pecadores. A Bíblia diz também que Isaías, após ele ter sido perdoado dos seus pecados dele, quem foi que perdoou os pecados dele? Jesus. Ali é uma comparação, aquilo ali é simbólico. Quando o anjo serafim, ele trouxe na ponta da Atenas aquela brasa ardente, nada mais é do que o sangue ardente de Cristo que verteu na cruz do Calvário. É esse sangue que te perdoa de todo pecado. Daí você já viu o seu pecado, daí você viu o pecado da humanidade, agora você é perdoado do seu pecado. E qual é o próximo passo? É você levar a palavra de Deus.
E isto continuamente repete na nova aliança. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que reconhecer as suas misérias, as nossas misérias. Você tem que ver a miséria do mundo. Você tem que levar a palavra de Deus para o mundo. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, a qual Marcos escreve: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, independente da igreja, independente da religião, independente da pessoa, independente da raça da pessoa, mas você tem que levar a palavra de Deus. Quem sabe você está dentro da igreja, quem sabe você já olhou para Jesus, quem sabe o seu pecado já foi perdoado, quem sabe você está vendo o pecado da humanidade. Será que você está fazendo, após os 3 passos, o 4º passo e o mais importante, um deles, mais importante, que é o ide de Cristo? Deus perguntou e uma voz ecoou em todo o templo: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Você já olhou para Jesus? Você é salvo? O seu pecado já foi perdoado? Mas será que você está transmitindo a palavra de Deus? Será que você está levando a palavra de Deus para os seus vizinhos, para os seus irmãos, para os seus amigos? Será que você está levando a palavra, a semente? A gente sabe que muitas das vezes é chorando, mas ela vai voltar sim, em grande quantidade. E a semente, quando ela vai, meu irmão, pode ter certeza que se cair em terra fértil, vai dar fruto. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha e um grande abraço e a paz.